Boa noite a todos. Desejo que estejam bem e o nosso objetivo, levando em conta a lição da noite, que de certa forma é uma continuidade da lição da semana anterior, é uma daquelas oportunidades que Emmanuel faz na organização dos livros que trazem comentários a respeito de textos do Evangelho, do livro dos Atos, das cartas, de juntar alguns destes itens para uma apreciação, de certa forma, conjunta. São lições diferentes, elas muitas vezes são repetidas, estão em outras lições, entretanto, quando elas se fazem assim, facilitam muito a nossa reflexão. Nós estamos diante do texto que aparece no Evangelho atribuído a Mateus, no capítulo de número 5. O 5, o 6 e o 7 constituem um dos 5 grandes discursos que Jesus fez e que Mateus organiza. Particularmente, este discurso que está no item 5 é um discurso acompanhado por poucos seguidores e por pessoas que acorriam para saber quem era aquele rabi, que estava dando início a uma trajetória. A presença de rabis em Israel, seja na Galileia, seja na Judéia, era uma constante. As múltiplas escolas religiosas propiciavam esse tipo de visão. E cada rabi aglutinava os seus seguidores e os ensinava. Jesus havia testemunhado a presença de um deles, João Batista, e agora ele dava início à sua trajetória. E o faz depois de alguns ensinamentos mais localizados, dispondo-se a explicar às pessoas o que ele pensava. Eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês, já o fiz isso em outras oportunidades, para o fato de que também Jesus apresenta um ensinamento como Paulo, e a gente já falou sobre isso aqui, um ensinamento diferente do que estava sendo posto ou do que era tradicionalmente divulgado. No capítulo 5º, particularmente isso se destaca pela expressão que aparece no versículo de número 38 e em outros versículos. Ele chama a atenção daqueles que o estão ouvindo e diz: ouviste que foi dito, e vem lá a lição. No nosso caso, olho por olho e dente por dente. Esta era a lição rabínica tradicional decorrente da interpretação dos textos da Torá. Mas ele inova várias vezes, ao dizer: ora, eu vos digo, não vos oponhais ao criminoso. Eu estou usando a tradução do Shuraki, como sempre faço. Mas a quem te esbofeteia a face direita, oferece também a outra face. E continua: a quem quer te fazer julgar e te tomar a túnica, deixa-lhe também a capa. Quem te requisita por 1 milha, caminha 2 com ele. Essa técnica de dizer o que as pessoas ouviram, e isso é evidente porque eles não liam. Quem liam eram os escribas, eventualmente os que tomavam as anotações no âmbito das sinagogas, os levitas, e, evidentemente, aqueles que eram os sacerdotes.
o número de pessoas que lia e que escrevia era muito, mas absurdamente muito pequeno. A população toda ouvia, e ao ouvir, a população, então, era chamada a refletir. Ouvia-se a leitura do texto, ouvia-se a recomendação, e daí se saía. Essa realidade, meus amigos, minhas amigas, é uma realidade presente na Terra no curso de muitos e muitos séculos. Muitos e muitos séculos. Daí a relevância do ensino espírita, que vem ao invés da interpretação de alguém, vem através de mensagens ditas por intermédio das mesas que giravam, depois por intermédio da Corbeille e por aí afora, até aquele que é o ponto alto do trabalho desenvolvido em Paris, que vem a ser a psicografia, e que nós, os brasileiros, acabamos por, de certa forma, ser extremamente beneficiados pela presença de um médium como o Chico, que no transcurso do século XX nos legou um estudo aprofundado de tudo aquilo que, para o texto da codificação, tinha relevância, tinha importância. A doutrina espírita escolhe um caminho a ser aclarado, a ser desenvolvido. E este caminho é a mensagem de Jesus que houvera ficado esquecida. Valorizavam-se outros pontos, mas não a mensagem. Não é estranho, porém, a gente encontrar esse mesmo texto sendo analisado, então, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos aqueles que o têm podem consultar o capítulo 12, onde aparece como título o Amai os vossos inimigos. E o texto que a gente vai trabalhar especificamente nos itens 7 e 8. O 7, a reprodução desse texto maior com que eu abri a nossa conversa. O 8, com as intervenções de Allan Kardec, a partir do instante em que ele pondera o ensinamento dado por Jesus e avança no sentido de nos aclarar, no sentido de nos ilustrar a compreensão. O homem está num outro momento evolutivo. Já dispõe de recursos que lhe permitem observar, escrever, pensar naquilo que tem. O Evangelho, como tenho defendido de um tempo para cá, a partir de muitas reflexões e tantos anos de estudo, me parece, o segundo o Espiritismo, organizado dentro de alguns propósitos. E este capítulo de número 12 é daquela leva de capítulos que tem início no 7º e se estende até o 17, que procura nos colocar o ideal a atingir. O 17 traz esse ideal, é a integridade, sede perfeitos. Porém, do 7º em diante, nós vamos aprendendo a vencer desafios. Nós precisamos ser melhores, e não há nada mais desafiador do que aquilo que nos apresenta. A mensagem comentada por Kardec e agora também por Emmanuel. Lá, quando Kardec divulga a sua interpretação, ele deixa claro que os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra acabam por produzir algumas coisas muito complicadas. A primeira delas, a suscetibilidade sombria, que nasce do orgulho e da exaltação da personalidade. E com isso, todos os homens entendem que devem retribuir uma injúria com outra, uma ofensa com outra. E isso acaba sendo havido como uma justiça. Mas é uma justiça, como diz Kardec, para alguém que tem apenas e tão somente
o nível das paixões terrenas. Retribuir o mal com o mal era um preceito que, à época de Moisés, se entendia adequado. Jesus já o modifica, mas percebam que, apesar da sua advertência clara, repetida, ela não é praticada. E nós vemos que as agressões são retribuídas com outras, que as maledicências encontram outras maledicências. E Jesus é categórico ao dizer, olha, não resista ao mal que vos queiram fazer. Aceite. E isso, como diz Allan Kardec lá no Evangelho, no item 8, pode ser visto por todas as pessoas como uma covardia. Então, como eu não tenho coragem de aceitar um insulto, eu vou tomar uma vingança para dizer que eu não posso aceitar aquilo. Mas qual visão é esta que eu tenho? É a visão do hoje, é a visão do agora. A mesma que Jesus, há 2000 anos, veio nos convidar a não ter. Percebam como a mensagem fica escondida. É por isso que a doutrina espírita, ao apresentar Jesus como modelo e guia, ao nos convidar a seguir os seus preceitos, escolhe alguns deles que justamente representam esse passo além. Um passo além que Kardec sintetiza em poucas linhas. Não se deve pagar o mal com o mal. O homem tem que aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que não há maior glória que alguém possa obter do que ser ofendido ao invés de ser o ofensor. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Nós vamos encontrar na humanidade, e em inúmeros exemplos, espíritos que deixaram isso evidente com a sua postura, não só com o seu ensinamento. É a postura. A postura daquele que vive o hoje, a reencarnação apenas, e que não tem ainda uma visão de natureza espiritual, é essa visão do retribuir o mal com outro mal, do não aceitar. Vocês todos já ouviram, e torço para que não tenham usado a expressão eu não levo um desaforo para casa. E na hora tentam tirar a limpo aquilo que entendem seja um desaforo praticado. Ora, é melhor receber o desaforo do que externá-lo. Se alguém toma uma atitude que contraria, que eventualmente chega às vias de fato da agressão física, o que vem na recomendação de Jesus é: esqueça. Não combata o fogo com um combustível, mas use da aceitação e da paciência. Ah, mas isso vai me fazer um covarde? Não. Covarde é o que agride. Covarde é aquele que censura. Esse é covarde. Porque ainda não conseguiu entender que as coisas não se dão e não são apenas como nós as imaginamos. É diferente a maneira de encarar as coisas. É essa razão pela qual Kardec conclui essa análise, dizendo-nos que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Essa é uma ideia que ainda nos é difícil entender. É por isso que, nesse estudo do Evangelho, eu sempre tenho colocado esses passos que são passos difíceis. Porque depois do capítulo 5º, onde aparece a ideia das aflições que temos, e elas são a razão de ainda estarmos reencarnando em um mundo de expiações e provas, porque temos que nos ajustar
e crescer, vem a ideia muito evidente de que há uma ajuda efetiva. É o capítulo 6º, o Cristo Consolador, que é a doutrina espírita, o Messias que veio consolar oferecendo um caminho, como Jesus o houvera feito. Mas Jesus foi tomado em condições diferentes daquelas que a doutrina espírita o toma, que é adequada, como um espírito que venceu a si mesmo e nos lança o desafio: vocês também podem. Vocês também conseguem, mas para isso, então a síntese de Allan Kardec é fenomenal, porque ele nos diz: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Olha o poder de síntese de Allan Kardec. É necessário olhar adiante. É isto que Jesus lá atrás nos dizia. É necessário buscar o reino, mas não um reino que vai ser implantado em lugar diverso, como ensina Herculano Pires. É o reino que nasce em nós. Eu acho que agora, com esta prévia, dá para a gente partir para o texto que a gente tem pela frente, que vem a ser a lição do dia de hoje, do livro Vinha de Luz, aquela que nos convida justamente a pensar atritos físicos. Atritos físicos. Emmanuel, por mais de uma vez, comenta esse capítulo. No próprio Vinha de Luz, na lição da semana passada, ele já abordava esse mesmo assunto, com a resistência ao mal, é um contexto todo, e agora atritos físicos, mas ele se debruça também sobre esse assunto no livro Consolador. Então, quem tiver o livro, depois está na questão 345, porque também lhe perguntaram lá em Pedro Leopoldo se aqueles que seguem a Jesus devem se curvar, mesmo sendo vítimas, como está no preceito analisado. E a resposta dele é quase que uma antevisão do comentário que vai aparecer nesses dois textos, o da semana passada e o de agora. O homem, diz ele, tem taras seculares e acabou por inventar inúmeros recursos para justificar a chamada, e ele põe entre aspas, legítima defesa. Mas a realidade, diz ele, é que a defesa de todas as criaturas está em Deus. Diz ele, então, sou de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade, pode-se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, aquele que se diz seguidor de Jesus, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor. E tem que estabelecer as circunstâncias, diferenciar duas coisas que nós ainda estamos com muita dificuldade de diferenciar: valores que são morais e instintos que são típicos do princípio inteligente que jornadeia no reino animal. Quem reage é aquele que está na condição do princípio inteligente. E Emmanuel vai explorar isso para valer, vai se valer desse recurso na lição que nós estamos agora enfrentando. Diz ele que alguns humoristas, olha por onde ele vai, o humor tem ligação com a troça, com o objetivo de fazer uma piada. E ele diz: alguns humoristas pretendem
que Jesus, com essa advertência do capítulo que estamos analisando, ele está convidando-nos a sermos covardes, sem nenhuma noção de respeito próprio. Então, se você oferece a outra face, puxa, você é mesmo um covarde. Porque o homem, digno daquilo que se entende por a visão de homem, limitadíssima, não o espírito reencarnado, que está num corpo de homem, porém tem uma trajetória que é tendente a levá-lo à máxima perfectibilidade. Ele não vai ficar restrito a isso, ele não pode ficar restrito, aí está o desafio. Porque ser melhor significa sair do lugar comum, sair daquelas práticas que nós muitas vezes achamos as mais adequadas. Ah, se me bateu, bato de volta. Se falou mal de mim, vou arrumar alguma coisa dele para falar também. Se me injuriou, eu tenho aqui uma porção de injúrias. Caluniou, eu tenho calúnias. Se me difamou, eu também difamo, e por aí vai embora. Isto significa mesmo o combater o incêndio ateando ou jogando mais combustível. É o contrário. Diz, então, Emmanuel, o parecer que Jesus dá, a advertência que ele dá, eu, porém, vos digo, ela não está tentando fazer uma síntese ou apelar para o amor. Não está. Não está mesmo. Ela está na realidade, considerando a nossa limitação em amar, nos chamando ao bom senso e a uma lógica rigorosa. É aí que o Emmanuel, então, traça a sua análise. Bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, o que desapareceu daí? Ele explica, os recursos espirituais já sumiram. Porque, do ponto de vista espiritual, aquele que bate já jogou fora qualquer ideia que nós possamos ter de pensar de maneira espiritual. O murro da cólera, insiste ele, somente surge quando a razão foi afastada. Agora, se você está diante de uma situação dessa, diz ele, só quem agir com calma pode atenuar os desequilíbrios, vai conseguir fazer com que estava fora de controle rume para ser controlado. E volta, então, ao exemplo. O convite para a gente sair da animalidade, do instinto, e passar a agir com racionalidade, como espírito. Um homem do campo, quando tem um animal enfurecido, sabe que não vai conseguir trazê-lo de volta ao natural se for retribuir na mesma moeda. Estão repletos de videozinhos a respeito de situações assim na internet, em que alguém quer combater, eventualmente, um carneiro ensandecido, dispondo a brigar com ele em cabeçadas. Quem vai perder é justamente o que tentar enfrentar um animal que concentra toda a sua força nesse gesto de agressão. Ele continua no exemplo que é fácil da gente assimilar, eu gosto disso. A abelha nunca ferretoa o apicultor, que é amigo da brandura e da serenidade. A abelha ataca aquele que, desprevenido, vai derrubar o seu cacho, vai atacar onde ela está depositando o fruto do seu trabalho. Mas o apicultor não. Ele desenvolve técnicas, convive harmoniosamente. Então, a retribuição precisa voltar àquela ideia. Bom senso
E lógica, lógica. O único recurso que pode para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. É aí que nós descobrimos que não conseguimos. Basta lembrar de qualquer atrito envolvendo várias pessoas em que a plateia mais insufla a agressão do que o término dela. E aquele que deveria ter a postura de efetivamente ficar quieto, perde a chance, como diz Emmanuel, de avançar. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão, reintegrando-o de imediato ao reconhecimento, no reconhecimento da perversidade de que ele é própria. Então, eu tenho que resistir ao mal, não sendo mal, sendo bom, praticando o bem. É aí que tem a diferença do avançar espiritualmente. É aí que nós mostramos que a mensagem de Jesus já produziu algum efeito conosco, porque se a gente continua da mesma forma como a lei mosaica prescreve, olho por olho, dente por dente, o ensino de Jesus ainda não chegou até nós. Nós podemos até tê-lo ouvido, mas somos incapazes de praticá-lo. Aí Emmanuel, então, dá a síntese em qualquer conflito físico. O título do nosso capítulo. A palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. O que se faz, então, é apelar à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Nós não conseguimos, infelizmente, demonstrar esta superioridade, que é algo que devemos ter, trabalhar para conquistar. O destino, como eu disse, está lá no 17. Sede íntegros, sede perfeitos, isto é, sede evoluídos. Buscai a direção mais alta. Persistir nas direções em que temos trilhado certamente não nos conduzirá a nada diferente do que trilhamos até agora. A lição é muito clara para que nós digamos que não a entendemos. Se ela é difícil de praticar, isto tem um outro desafio, que é o desafio que a doutrina espírita, então, nos apresenta. Seremos perfeitos? Nunca. Atingiremos a angelitude como projeto de criação? Sim. Do átomo ao arcanjo, não há solução de continuidade. Mas como chegar até lá? Bem, lutando contra si mesmo. Ah, mas Nazil, eu ainda tenho vontade de ir e agredir. Legal, mas está na hora de superá-la. Eu tenho vontade de retribuir o mal com outro mal. Não. Está na hora de superar isto. É o desafio que cada um de nós recebe de olhar as agressões como um desequilíbrio e aí ser racional. Eu prefiro ser agredido do que ser o agressor. Eu prefiro ser o ofendido do que ser o ofensor. Ah, mas a pessoa que está me ofendendo, que está me criticando, ela é uma pessoa que
deveria se comportar diferente, como cada um de nós precisa se comportar, acho que não é objeto de consideração. Eu preciso examinar como eu me comporto. E para o outro que me agride não revidar, esse exemplo tem uma força fantástica. Brasil, eu não passo por agressões físicas, felizmente, eu também não. Agradeço muito isto. Mas e as agressões verbais? É aqui o passo que eu acho que nós podemos dar. Que tal de desafio? E eu acho que todo o evangelho semanal propõe um desafio. Porque não adianta a gente participar, a gente gostar, a gente vibrar, se nós não mudarmos nada na nossa maneira de agir. Isso aí tem outros lugares que são adequados para praticar. Em termos espíritas, não. Porque só se reconhece o verdadeiro espírita evangelho segundo o espiritismo, que se esforça por ser hoje melhor do que foi ontem. Então fica o desafio da segunda-feira, tá? Eu acho que talvez leve até sexta. Torço para que seja contido rapidamente, diante de uma verbalização que nós entendamos não devesse ser aceita, mas revidada, experimentemos o silêncio, sem revide nenhum, demonstrando que nós já entendemos. Vocês ouviram, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não agis de tal forma. Sede melhores do que aqueles que doentes, enfermos espiritualmente, têm para convosco as atitudes equivocadas. Esse desafio é um desafio que é fácil trabalhar. Vou conseguir? Sem tentar? Não. Sem tentar, não. Mas tentando, quem sabe? Está aí o desafio, então, da semana, tá? Quando nós, diante daquilo que nos acontecerá, e acontecerão situações assim mesmo, pudermos demonstrar um pouco mais de maturidade espiritual. Puxa, ele escreveu algo contra mim. Que pena, né? Podia ter escrito algo a meu favor e não contra mim. O mundo seria tão melhor se nós víssemos as pessoas pelas qualidades que elas têm. Mas não é assim. Porque repletos de defeitos como somos, é bom, para não enaltecer os nossos, ver o do próximo. E com isso, avançar tranquilo. Está cercado de gente errada. Mas essa é uma realidade de um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina e onde o bem engatinha. Engatinha. É hora, então, de vibrar, não é? Quando a gente termina uma abordagem assim, é um convite para pensar em situações. E eu gostaria de, com vocês, nesse momento, pensar em todos os gestos de violência que nós ouvimos falar durante cada dia da nossa existência. A violência dentro dos lares, onde deveria reinar, em tese, a harmonia. A violência nas ruas, onde um deslocamento para o trabalho muitas vezes se constitui um desafio imenso. A violência dentro de uma escola, onde um estudante da própria escola vai agredir, quando não atentar contra a própria existência de colegas, professores, funcionários. As notícias falam isso. A violência praticada entre nações, em que aqueles que detêm melhor poder econômico e, consequentemente, bélico, se acham no direito de invadir, destruir
e eliminar os inimigos. Eu queria que vocês, comigo, pensassem nestas situações e nós vibrássemos. Os bons espíritos nos ajudam, mas o que fazemos nós? Que o nosso papel seja efetivamente o de trabalhar por um mundo melhor, a começar de nós próprios e da nossa volta. Que nos momentos em que a violência puder ocupar o nosso espaço mental, que nós saibamos ter maturidade para afastá-la. Para afastá-la. Que assim fazendo, nós consigamos motivar outras pessoas. Como a ajuda espiritual nunca falta, que as nossas atitudes no caminho da compreensão, das vibrações em favor da não violência, produzam efeito, que não vai ser sentido agora, a não ser naquilo que dependa de nós. Mas em relação à Terra, ainda há de demorar muito, porque apenas quando os espíritos que a habitarem forem espíritos voltados um pouco mais para o bem, nós estaremos num outro estágio evolutivo. Por hora, como por hora a gente tem as vibrações que podem ser feitas, e eu convido, sejam sempre feitas, em favor de que a violência não seja a moeda das relações entre os homens. Fiquemos em paz, aquela que Jesus não cansou de ofertar todas as vezes que saudava aqueles que o recebiam e dele se afastavam. Que a semana de todos nós seja uma semana muito produtiva, com o desafio, não esqueci, tá? O desafio de não reagir às agressões verbais que recebemos, sejam elas escritas ou ditas. Calemo-nos. É melhor ser o que sofre do que aquele que agride. Obrigado. Uma boa noite para cada um de vocês e muito obrigado especialmente pelas boas vibrações que são sentidas quando a gente está falando. Fica fácil identificar aqueles que nos ajudam com elas.